Olá, hoje nós vamos falar sobre o motor Stirling. Ele é um motor térmico de combustão externa altamente eficiente que pode operar em diversas fontes de energia renovável. Além da sua eficiência energética, ele é sustentável e reduz emissões de poluentes, sendo útil na geração de energia e em processos industriais. Então, no presente trabalho, nós vamos entender como ele funciona e demonstrar como construir um modelo simples. Bom, o motor Stirling ele foi inventado em 1816 por Robert Stirling e ele se destaca por ter um ciclo fechado, né, onde um gás, geralmente hélio, hidrogênio ou ar, alterna entre expansão e compressão sem sair do sistema. Então, diferente dos motores a combustão interna, ele aproveita fontes de calor externas, como energia solar, biomassa, e calor residual. Então, a sua eficiência ela pode chegar a 45%, superando aí motores convencionais em alguns cenários. Mas apesar da sua eficiência, esse motor ele enfrenta desafios como custo e complexidade, porque sistemas de trocadores de calor eles são mais caros, né, e delicados, baixa potência em aplicações móveis, então é difícil competir com motores a combustão em veículos por conta disso, mas há como aprimorá-lo com o uso aí de novos materiais e com a otimização térmica para poder melhorar o desempenho, tornando aí mais viável comercialmente. Bom, atualmente há alguns tipos de motores Stirling e eles são classificados de acordo com a configuração dos pistões e o ciclo de funcionamento, oferecendo aí diferentes vantagens e aplicações. Atualmente, há três tipos principais de motores Stirling, sendo alfa, beta e gama. Bom, o tipo alfa, ele possui dois cilindros separados, um quente e um frio. Então ele é eficiente, mas requer trocadores de calor robustos. Então ele possui um pistão de potência e um pistão de displacer que se movem em fases opostas. Esse pistão de potência, ele realiza o trabalho, enquanto o pistão de displacer ele move o gás entre as câmaras quente e fria. Já o beta, ele usa um único cilindro com dois pistões, sendo um de potência e um deslocador. Então ele é mais compacto e eficiente, mas o seu pistão de potência e o seu pistão de displacer, eles estão no mesmo cilindro, mas eles se movem em fases diferentes. No caso, o pistão de displacer ele vai mover o gás entre as câmaras quente e fria, enquanto o pistão de potência realiza somente o trabalho. Já o tipo gama, ele é semelhante ao beta, mas com pistões separados, permitindo aí mais flexibilidade no design, né? Além de que esse tipo ele possui um único pistão que realiza tanto o trabalho quanto o deslocamento do gás entre as câmaras quentes e frias. Bom, agora eu vou falar um pouco a respeito do ciclo do motor Stirling. Ele funciona basicamente com a alternância entre o aquecimento e o resfriamento, expansão e contração do gás em dois níveis de temperatura. Então, o motor Stirling ele funciona com um ciclo termodinâmico composto aí de quatro fases, sendo a compressão isotérmica, aquecimento isocórico, expansão isotérmica e arrefecimento isocórico. Falando mais detalhadamente, né, sobre cada fase do ciclo Stirling, começando pela compressão isotérmica. Bom, nessa fase, o gás de trabalho, né, geralmente hélio ou hidrogênio, ele é comprimido em uma região fria do motor. Então, durante essa compressão, o volume do gás ele diminui,
mas a temperatura é mantida constante. Então, é por conta disso que o processo se chama compressão isotérmica. Então, para que isso ocorra, o calor gerado pela compressão, ele é retirado do gás, geralmente por meio aí de um trocador de calor com o ambiente externo. Já o aquecimento isocórico acontece após a compressão, o gás ele é transferido para a região quente do motor. Então, esse processo ele é feito de maneira isocórica, ou seja, o volume do gás não muda enquanto ele é aquecido. Então, durante o aquecimento, a energia térmica ela é adicionada ao gás, aumentando a sua temperatura sem alterar o volume. Já a expansão isotérmica acontece na região quente, onde o gás ele é expandido, aumentando o volume ao empurrar o pistão. Então isso acaba gerando trabalho mecânico. Então, como a expansão ela é isotérmica, a temperatura do gás ela é mantida constante, o que significa que o calor ele é continuamente fornecido ao gás para compensar a realização de trabalho. Já o resfriamento isocórico, ele acontece porque o gás ele é transferido de volta para a região fria do motor, onde ele novamente, o volume do gás ele não muda, mas a temperatura vai diminuir. Então, o calor ele é removido do gás, preparando para a próxima fase de compressão isotérmica. O gás ele retorna à região fria e reinicia todo esse ciclo. Então, esse processo ele permite um funcionamento suave e eficiente, sem as explosões, né, como nos motores a combustão. E bom, os motores Stirling eles são versáteis e podem ser utilizados aí por diversas fontes de energia, como energia solar, biomassa e o calor residual de processos industriais. Então, isso os torna ideais para uma ampla gama de aplicações, né? Então, algumas aplicações são a geração de energia renovável, por aproveitamento aí do calor do sol, biomassa, aplicação na refrigeração criogênica, porque eles são usados em sistemas que exigem resfriamento externo, né? Como em equipamentos médicos, e também o aproveitamento de calor residual, porque as indústrias, né, elas podem reaproveitar o calor desperdiçado para gerar eletricidade. E além disso, né, os motores eles também já foram testados em submarinos e satélites devido aí à sua eficiência e funcionamento silencioso. E bom, agora nós vamos ver como construir o modelo básico de motor Stirling. Então, para isso nós precisaremos aí de alguns materiais simples, né? Começando aí por uma lata de alumínio ou de vidro, uma seringa grande, como que vai ser utilizado como pistão, balão de borracha que é utilizado para vedar a câmara, tubos de cobre ou canudinhos de metal, cola resistente ao calor e tesoura, além aí da fonte de calor que você pode utilizar tanto vela quanto álcool em gel. E bom, agora vocês vão realizar, né, o passo a passo para conseguir aí montar o seu motor Stirling. Então, esse processo, né, essa construção, ela envolve 5 etapas, começando pela construção do cilindro e pistão. Então, é necessário furar a tampa da lata e encaixar a seringa como pistão. Depois, é feita a conexão do deslocador. Então, é necessário utilizar um balão dentro da lata para separar as zonas quente e fria. Depois, é a etapa de fixação dos tubos. Então, é necessário ligar os tubos metálicos entre a seringa e a câmara de deslocamento. Depois é feita a vedação e os testes, então é feito para garantir que o sistema está selado e permitindo aí a movimentação controlada do ar. E por fim, aquecimento e funcionamento, onde se posiciona a vela sob a lata e observa o movimento do pistão. Bom, agora a gente vai demonstrar como nós fizemos o nosso motor Stirling. Bom, e como esse experimento foi
funciona, né? A primeira coisa que precisamos saber é que a gente tem uma lata que está fechada. E ela é como se fosse um tipo de câmara, que está fechada, pois tem uma bexiga tampando em cima. Temos uma vela esquentando embaixo, e quando essa vela esquenta, essa lata, o ar que está dentro começa a se expandir. E ela começa a crescer, né, por causa do calor. E quando ela cresce, ela vai empurrando a bexiga, e que a bexiga vai empurrar a tampinha para cima. E essa tampinha, quando ela sobe, ela vai empurrar os 2 arames que colocamos, né? E esses arames, eles vão empurrar a manivela para cima também. Então, quando lá esquentar, nós temos o movimento dos 2 arames subindo, só que aí o bombril que também está dentro, ele também vai subir e vai encontrar água gelada. E assim o bombril, ele também vai ficar meio gelado. E quando isso acontecer, todo o interior da lata também vai ficar mais gelado. E a bexiga, que estava estufada, ela vai se contrair. E quando isso ocorre, ela vai puxar os 2 arames para baixo, e o bombril também vai descer junto.